Meu nome é Fábio Daniel e esse é o canal No Hotel com Daniel. Um canal que tem como objetivo tratar assuntos de hotelaria de uma forma vivencial para proprietários de hotéis, de pousadas, Airbnbs, pessoas que trabalham na área e todos aqueles que amam hotelaria. Antes de começar o vídeo de hoje, o assunto de hoje, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também deixe o seu comentário, porque é sempre bom trocar experiências. A gente sempre aprende bastante. Eu leio todos os comentários e é sempre legal esse intercâmbio, tá? Então, hoje o assunto, a gente vai falar sobre as principais qualidades, as principais características de um gerente, de um chefe na hotelaria. Então, eu tive nos últimos tempos vários chefes trabalhando aqui na Itália, então com perfis diferentes. Então eu pensei, é necessário fazer um vídeo. Qual que é o perfil melhor? Como tem que ser esse chefe? Eu já tive vários tipos de gerentes, vários tipos de chefes com perfis diferentes, com características diferentes. Mas o que seria de melhor? Né? O que não é bom? O que é aquele chefe que não é produtivo? Aquele chefe que não atinge os objetivos? E qual que é aquele chefe, aquele gerente? Qual é o perfil que chega nos objetivos? Então, varia muito, depende muito, né? Basicamente, né, como Kotler, né, que é o gênio do marketing, disse, né, existem alguns estilos de chefe, né? Então existe aquele chefe autoritário, tá? Então aquele chefe centralizador que falam as coisas, que tudo gira ao redor dele, que ele define, ele sabe, ele faz, né? Então tudo ele fica às vezes muito sobrecarregado. Então tem esse chefe com estilo autoritário. Outro perfil de chefe também é aquele democrático. Então, que junto com a equipe tenta achar o caminho, a melhor direção, o desenvolvimento do trabalho. Existe também aquele chefe liberal. Então, a equipe que faz tudo. Então, ele é o liberal, ele sabe da equipe, ele deixa a equipe e a equipe que faz todo o trabalho, desenvolve tudo, né? Então, qual que seria o chefe, o gerente ideal? O chefe, o gerente ideal, na minha concepção e na do Kotler também, seria em determinados momentos ser autoritário, em determinados momentos ser democrático, em determinados momentos ser liberal, né? Então, montar essa composição, né? Então, dentro disso tem as características, são 10 características que eu achei bastante interessante relatar para ter esse chefe ideal. A primeira característica desse chefe, que eu considero desse chefe, desse gerente, do chefe de hotelaria, do gerente de hotelaria, é ser sociável. Então tem que gostar de pessoa. Né? Hotelaria é diferente de um escritório, de bolsa de valores, né? De um banco. Mesmo o banco também trata com pessoas, então também não é um bom exemplo. Mas hotelaria, necessariamente, você trata com pessoas, tanto os hóspedes, como os funcionários, como os fornecedores. Então, a pessoa ela tem que ser sociável, ela tem que gostar de pessoas, ela tem que ter um bom humor, uma boa positividade. Então esse seria o primeiro ponto, gostar de pessoas, tá? O segundo ponto seria uma boa comunicação. O que seria uma boa comunicação? Ele se expressar bem, falar bem e as pessoas entenderem o que ele está querendo dizer. Tá? Então, se expressar bem, se comunicar bem, se expressar bem, dizer bem, tá? Mas além dessa comunicação, ele tem que saber também ouvir, tá? Então,
Tem muitos chefes, muitos gerentes que eu conheci que não gostam de ouvir. Então eles falam, as pessoas entendem, normalmente às vezes fazem, mas às vezes essas pessoas, esses funcionários têm muito a contribuir. E esse chefe que não sabe ouvir, porque às vezes ele é o centro das atenções, ele não consegue solucionar os problemas, não consegue atingir os objetivos, porque ele não escuta. Então essa capacidade de ouvir também é importante. Então a comunicação não é só se expressar bem, também é saber ouvir, tá? Esse chefe, ele tem que ter habilidade nessa comunicação de saber que as pessoas são diferentes e entender que às vezes você falando de um determinado momento, de um jeito para uma pessoa, ela vai entender, mas a outra pessoa não vai entender. Então ele tem que ter às vezes essa capacidade, esse jogo de cintura, para falar de uma maneira geral para todos entenderem. E se não entendeu, às vezes você pega aquele funcionário que tem um jeito específico de você mostrar como que funciona o trabalho, você explicar. Então é muito diferente as pessoas. Então esse técnico, às vezes é até um técnico, né? Essa pessoa, ela vai ter que entender como funciona essa comunicação, quais são as pessoas desse time que você às vezes tem que falar de uma forma diferente e agir diferente. Ou a linguagem que você vai ter que falar para todos entenderem. Então é muito importante essa comunicação, que seria o segundo item. O terceiro item é saber contratar e treinar, ou seja, o bom chefe, o bom gerente, ele sabe montar a equipe dele. Então, ele sabe o perfil que ele vai ter que se adequar. Às vezes ele não pode ter o mesmo perfil de funcionários para todas as áreas. Então, por exemplo, o chefe da área de alimentos e bebidas, do restaurante, então às vezes ele tem que ter um garçom que é mais comunicativo, às vezes ele tem que ter um garçom que é melhor na parte de organização, que ele vai arrumar mais a parte do room service, vai arrumar melhor os utensílios do restaurante e as bebidas, essa parte mais organizativa. Então, esse perfil, esse saber qual é a equipe, qual o perfil da sua equipe, saber contratar essa equipe. Então, você vai contratar as pessoas para determinado posto, quero o perfil assim, quero saber assim. E também no ato da contratação, entender como que aquele nova pessoa, novo colaborador vai funcionar. Então, essa capacidade do chefe de saber contratar e treinar é uma característica muito importante, porque é muito recurso que você tem treinando as pessoas e depois fazer o treinamento dessas pessoas, né? Como que tem que ser esse treinamento? Então, tem que ser um treinamento, não pode pegar apenas a pessoa e colocar no setor e deixar ela se desenvolver. Muitas vezes, nessa contratação, o chefe, o gerente está com a corda no pescoço, está faltando alguém e contrata a primeira pessoa que aparece. E isso sempre dá um problema futuro depois para os outros colaboradores e para a organização, para o hotel em si. Então é muito bom fazer essa seleção, fazer essa entrevista, né? Testar o funcionário para saber se ele sabe fazer, se não sabe, se ele tem o perfil do hotel que você tem, né? Então é isso que é uma característica muito importante, é saber formar a equipe, contratar e treinar, é uma característica muito importante para o chefe, o gerente. Outro item, o quarto item seria ótima capacidade de observação. Então, na hotelaria, o que define um hotel 5 estrelas de um hotel 3 estrelas é o detalhe. Então, o detalhe do hotel 5 estrelas, os detalhes são muito maiores do que um hotel 3 estrelas.
Agora, se você no hotel 3 estrelas consegue proporcionar os detalhes do hotel 5 estrelas, melhor para você. Então você vai ter muito mais capacidade de venda. Então o profissional de hotelaria, ele tem que ter muito senso de observação. Tá? Então a governanta, ela tem que ver se não tem nenhuma luz queimada, se o lençol está perfeito, se o banheiro está em perfeito uso, se não tem nenhum fio de cabelo, e também a mesma coisa pro chefe de cozinha, pro maître. Então essa capacidade de observação, mesmo para o gerente, também quando ele entra no restaurante, ele já vê a música ambiente está de acordo, o ar-condicionado está ligado, o buffet já está tudo em ordem, os funcionários já estão nos locais certos para o atendimento, as bebidas já estão geladas. Então ele tem que ter essa capacidade de observação, que é muito importante para o seu hotel, para a sua pousada. Tá? Outra característica que é muito importante para o chefe é o feedback, a troca, o relacionamento dele com os funcionários, com os colaboradores. Então esse feedback, como que é a postura desse chefe, né? Então, às vezes ele tem que chamar a atenção de um funcionário, chama a atenção de uma forma rude, na frente de todo mundo, ele afunda o funcionário. Isso atualmente não existe mais, né? Então, a gente evoluiu bastante. Então, às vezes a gente vê na televisão aquele chefe de cozinha que joga as coisas no funcionário, que grita com o funcionário. Isso acabou. É lógico, existe, você sabe disso, existe em vários lugares, mas isso não existe mais, não pode existir mais, tá? Então, trocar experiências com o funcionário. Então vai ter que corrigir algo, chama o funcionário separado, conversa com ele, explica com ele e tenta fazer melhor, né? Agora, se explicar 1, 2, 3, 4 vezes, daí vai ter que tomar outras medidas, mas nada de ser mal educado, de ter uma postura agressiva, que hoje é inconcebível, tá? E também elogios para os funcionários, né? Então, às vezes também é melhor, às vezes, chamar o funcionário e falar: você fez muito bem nisso, está de parabéns, muito bom o seu trabalho em relação a isso, tá? Então, essa capacidade desse feedback, dessa troca com os funcionários é uma característica bem interessante. O chefe também, ele tem que ter a capacidade de planejamento. Então, ele tem que pensar antes de acontecer as coisas, essa capacidade do restaurante, da solicitação dos produtos, de verificar os materiais, na governança também os hóspedes que vão chegar, quais são os hóspedes VIPs, como que vai ter que ser. Essa capacidade de planejamento é muito importante para o bom andamento de trabalho, para o bom andamento do funcionamento da pousada e o hotel. Então, você tem que pensar bastante e executar menos. Então, se você pensa, se você planeja, você vai realizar um trabalho muito melhor. Outra característica, seria a 7ª característica, né? Então, o chefe tem que ser uma pessoa motivada, uma atitude positiva. Eu já tive vários chefes, né? Não, tive um chefe, você chegava de manhã e falava bom dia, né? Espero que seja um bom dia, né? Então, já era uma coisa totalmente desagradável, que já te deixava assim, putz, vai começar outro dia, né? Então, o chefe, ele tem que ter uma atitude positiva, ele tem que estar motivado, bom dia, cumprimentar a todos, vamos fazer um ótimo dia, vamos fazer um ótimo trabalho, vamos atender da melhor forma, né? Então, seria essa 7ª característica. 8ª característica. Então, o gerente, ele tem que se preocupar sempre em melhorar
o atendimento, melhorar a qualidade do material, melhorar a qualidade do trabalho, melhorar o treinamento dos funcionários. Então ele tem que sempre pensar nessa melhoria contínua, que se chama Kaizen, que é um termo japonês. Então sempre tem alguma coisa para melhorar. Então sempre tem coisas novas para fazer. Então ele tem que ter essa instigação, ele tem que estar motivado a fazer essas melhorias, tá? Então, nono item, saber demitir. Então, como eu falei, se você conversa com um funcionário uma vez, duas vezes, não tem jeito, né? Está atrapalhando o desenvolvimento da equipe, então tem que chegar uma hora e você vai ter que demitir, você vai ter que tomar essa decisão. Então, você tem que também ter essa capacidade de demitir, né? E também não é para afundar o funcionário, você vai ter que expor os aspectos técnicos, os aspectos que você não teve um acordo, que não chegou, que acha melhor cada um seguir o seu caminho. E por último, o 10º item, tá? Então, o líder, ele tem que ser exemplo, né? Então você vê um chefe com o uniforme sempre limpo, um chefe que chega no horário, que ele cumpre os horários, que ele cumpre aquilo que está falando. Então ele ser o exemplo, ele exemplifica, ele apaga a luz da sala dele quando sai, desliga o ar-condicionado. Então às vezes ele tem que ser o exemplo para poder cobrar. Então isso é fundamental, né? Então ele também tem que ser humilde. Quando tudo vai bem, ele não pode pegar os louros para ele, não falar eu sou o bom, eu faço melhor. Não, ele tem que ser humilde e falar a nossa equipe conseguiu um ótimo resultado. Nós conseguimos desenvolver um ótimo trabalho. Então, agora, quando também dá errado, ele tem que assumir. Então, essa é a função do líder, do gerente, que é difícil. Então, quando dá alguma coisa errada, ele tem que falar, eu sou o responsável, foi o funcionário tal, não vai chegar e vai falar isso. Ele vai falar, eu sou o responsável, eu que contratei, eu que treinei, eu que tenho que fazer e a solução eu que vou dar. Então, esse é o líder, essa é a característica do gerente. Então, ele tem que ser o exemplo, tem que ser humilde, tem que ser leal. Também com os funcionários, já vi vários casos de deslealdade desses chefes, né? Eu já vi casos assim que o chefe falou uma determinada coisa para o funcionário acatou aquela ideia, foi fazer e depois na frente de um outro colaborador mudou a situação, o chefe foi lá e falou, não era isso que eu falei. Daí o funcionário fica extremamente desapontado. Então, mas não é esse o caso. Então, são as 10 características principais, né? As qualidades principais são essas. Então, era isso que eu queria falar, né, no vídeo de hoje, para você ter um bom chefe e um bom gerente. A gente vai fazer mais uns outros 2 vídeos falando desses aspectos de liderança, né? De chefia. Então a gente vai falar sobre conflitos. Então vai ser muito interessante. Então era isso que eu queria falar hoje, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!